Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nossa live hoje em horário especial. Já estou esperando todos vocês para me contarem de onde vocês estão assistindo esse conteúdo. Digam pra gente quais são as expectativas para esse bate-papo que vai começar daqui a pouco. Quem já está aqui comigo há mais tempo sabe que eu costumo abrir a sala um pouquinho antes para recebê-los, para saber de vocês e também para a gente tratar já de avisar todo mundo que a live começou. Para você que está chegando agora, aproveite o aviãozinho aqui e envia para aquele grupo que você sabe que também está interessado na discussão que a gente vai ter daqui a pouquinho. Mitos e verdades, agronegócio versus desmatamento na Amazônia. Todo o foco estará nas discussões sobre este tema, e este tema veio à tona mais recentemente, agora nos últimos dias, depois de uma ação que uma ONG iniciou promovendo, algumas mensagens e também sugerindo ou até argumentando a favor do boicote de alguns produtos, a exemplo de óleo de soja e de extrato de tomate, entre outros. A gente vai tratar disso já já. Eu quero antes saber de onde vocês estão assistindo esta live e quero já colocar o tema, colocar o nome do nosso convidado aqui para quem vai chegando já poder acompanhar. Vamos colocando aqui e eu já vou ler o que vocês estão me escrevendo. Peço um minutinho da atenção de vocês, que me aguardem. Vamos colocar aqui. Vamos lá. Tudo bem, vamos lá. Agora foi. Acho que aqui foi. Pronto. Agora sim, sejam muito bem-vindos. Olha que maravilha, já estamos em centenas de pessoas juntas aqui, Nova Mutum, Mato Grosso, Barreiras na Bahia, Rio Grande do Sul, muito mais gente conosco, pessoal de Dourados, Mato Grosso do Sul, Balsas, Maranhão, São Jorge, Rio Grande do Sul. Que alegria começar assim já com o pé direito a semana, juntinho de todos, o Alessandro Barbosa de Rio Verde, Goiás, o Lucas de Uberlândia, Minas Gerais, a Simone de Londrina, no Paraná, o Pet Isaac de Barreiras na Bahia, a Lia de Sinop, Mato Grosso, o Luiz de Itanhangá, Mato Grosso, o Zé Carlos de Manhuaçu, Minas Gerais, o Rodrigo de Lages, Santa Catarina, o Rodrigues de Não Me Toque, lá no Rio Grande do Sul, a Magali de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, pessoal do Xepativismo, direto de Brasília, Distrito Federal, o Souza de Primavera do Leste, Mato Grosso. Olha que maravilha, sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo que já já vai começar. Meio-dia, 30 minutos, assim como combinado, vamos já receber o presidente da Cargill, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, Paulo Souza. Ele já está aqui conosco. Então, saudá-lo. Está conectando. Paulo, seja muito bem-vindo, tudo bem? Olá, tudo bem? Como vai você, Kellen? Bom dia a todos aí que estão conosco aqui. Se vou ter que ajustar um pouquinho a altura do meu telefone aqui, que não está bem como eu imaginei. Fique à vontade, se acomode, porque a conversa vai ser muito boa. Quero te dizer que o Brasil inteiro está conectado conosco, gente da Bahia, Maranhão, Brasília, Paraná, Rio Grande do Sul, Pará, Santarém e assim por diante, todos muito interessados no que você tem a nos dizer. É um prazer ter a chance de ter atenção de tanta gente, Brasil todo afora. Espero que passemos bons momentos aqui. Vamos sim. Paulo, você me conhece, sabe que eu gosto de ir direto ao ponto, né? Então eu vou compartilhar aqui com a nossa audiência a imagem que também motivou essa nossa conversa. Vocês estão vendo aí em casa, vamos ver, acho que ela ficou prejudicada porque infelizmente não está aparecendo o item que eu gostaria de mostrar. Mas então eu vou tirar e vamos ver se funciona. Vocês estão conseguindo? Agora sim. As imagens que eu coloquei, Paulo, são imagens que começaram a circular nas redes sociais nos últimos dias e elas têm uma advertência dizendo assim: esse produto contribui para desmatamento na Amazônia. Ao lado está escrito Produto Cargill. A ação foi promovida por ONGs e propõe o boicote a empresas
a empresa que você lidera, a Cargill, sob o argumento de que estes produtos contribuem para o desmatamento na Amazônia. É mito ou é verdade? Conta pra gente. Olha, Kellen, isso é uma resposta longa, long story short, como diriam, né? É que é mito, mas vamos por partes antes de chegar a isso aí. Primeiro, agradecer a quem postou, que isso que me dá a oportunidade de estar aqui com você e dirigindo a tanta gente, Brasil todo afora, e a chance de ter contato com o agro. Então, isso é a primeira coisa que eu tenho que agradecer a quem, se o que nos motivou a estar aqui juntos foi a postagem, só posso agradecer pela chance da gente estar aqui juntos. Bom, os produtos que você mostrou aí, mostrou nosso óleo de girassol, mostrou nosso óleo de canola, mostrou um produto da nossa linha de atomatados. Atomatados são produzidos em mais ou menos um raio de 150 quilômetros de Goiânia, no Brasil Central, nossa fábrica é em Goiânia. O óleo de girassol vem da Argentina e o óleo de canola, parte dele vem do sul do Brasil, Paraná e Rio Grande do Sul, e o resto vem de fora do Brasil, muitas vezes do Canadá. Então, convenhamos, não tem muita ligação com a Amazônia. Agora, não, mas é a Cargill, são produtos Cargill, então a maneira de causarmos um dano à imagem da Cargill é atacando os produtos por conta do desmatamento, do desmatamento na Amazônia. Então, aí é o mito que eu quero gastar um pouco mais de tempo aqui para explicar o que acontece e a realidade. Porque sim, hoje o que acontece é que tem muita gente com muita boa intenção, e que acaba acreditando na primeira coisa que vê. A mídia social é muito profícua nisso, em que é muito fácil se indignar com a meia-verdade que vem e não se leva em consideração a verdade toda. Quando você conhece a verdade toda, sabe que existem 50 tons de verde aí, né? Então, vamos falar primeiro um pouquinho sobre o bioma amazônico. O bioma amazônico ele tem 418 milhões de hectares. Sabemos que é o maior bioma do Brasil, é gigante, cerca de metade do Brasil é a Amazônia. Desses 418 milhões de hectares, 304 milhões de hectares, ou cerca de 73%, são o que chamam de floresta primária. Ou seja, floresta do jeito que ela está, intocada. 73%. Aí nós temos outros, a parte da Amazônia que é coberta de águas, rios, vegetação que não é exatamente floresta, mas vegetação ainda nativa, e rochas, tem que tem bastante pedra, somam 45 milhões de hectares, outros 11%. A área da Amazônia que já foi teve seu bioma convertido, ou seja, em português que se usa, né, teve um deflorestamento, dá um total de 69 milhões de hectares, ou cerca de 16% do total do bioma amazônico. Desses 69 milhões, 64 milhões são pasto, área de pastagem. Ou seja, a área que era floresta no passado e hoje em dia tem capim, para pecuária de corte extensiva. Isso dá 15% do total da Amazônia. Pois bem, existe soja na Amazônia? Existe. A soja, que eu vou falar um pouquinho depois, o que é a moratória da soja, para quem não conhece. Mas a soja que está de acordo com as normas aceitáveis socialmente de produção, são 5,3 milhões de hectares. Isso é 1,3% da Amazônia. E a soja, que não está de acordo com as normas que a sociedade combinou que soja pode crescer na Amazônia, são 108 mil hectares, ou 0,025% da área da Amazônia. Então vamos falar um pouquinho, Kellen, sobre... Então, assim, aqui já dá para ver que, espera um pouquinho, tem soja na Amazônia? Realmente tem. Essa soja na Amazônia, ela é uma soja que está de uma maneira boa, legal, ou de uma maneira que está contribuindo para o estrago ambiental? Pelos números, creio que não. Tá? Eu gostaria de pedir para você uma pausa para a gente esmiuçar os dados que você nos trouxe, porque foram vários números, vários dados, então é meu papel aqui também como mediadora desse debate deixar o mais claro possível a sua resposta da primeira questão. Então, sobre essa advertência que vincula alguns produtos a desmatamento na Amazônia, sua resposta primária foi de que é um mito de que o óleo de soja ou o extrato de tomate ou aqueles alimentos sejam causadores de desmatamento na Amazônia. Aí você seguiu com alguns dados e esclareceu na primeira medida que boa parte da produção de tomates no Brasil fica concentrado no Brasil Central e não na Amazônia. E o segundo aspecto que você trouxe é de que existe produção de soja na Amazônia, mas ela é uma produção ínfima, muito pequena, certo?
correto, eu diria, dos produtos que foram mostrados aí, nenhum deles tem qualquer contato com a Amazônia, nenhum deles. O que tem e não foi mostrado é o óleo de soja, que pode ter contato com a Amazônia. Geralmente os fluxos de produção de soja na Amazônia são mais por motivos geográficos, a gente pode falar disso mais tarde, vão mais para exportação, mas o óleo de soja pode ter a soja produzida na Amazônia, sim. Agora, o que é relevante é que a soja produzida na Amazônia é uma parte pequena da produção total, 14% só da soja total plantada no Brasil é em bioma, não na Amazônia Estado, é em bioma amazônico. E essa soja, grande parte dela, a esmagadora maioria, está dentro dessa área que é aceito plantar soja. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre como que é essa parte que é aceitada, que é aceita pela sociedade em geral. Paulo, eu vou pedir para você, se você topar, que a gente possa ir trazendo também a nossa audiência. Nós estamos com muita gente nos assistindo. E uma das perguntas que apareceu aqui é sobre a fonte dos dados que você citou. De onde vêm estes dados que você há pouco nos trouxe? E eu sei que você quer continuar ainda com a explicação para essa primeira pergunta. Tá, a fonte é a Biob, Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, do qual a Cargill é sócia, das grandes empresas do setor que processam e exportam soja brasileiras, é a nossa associação. A associação hoje ela é presidida pelo André Nassar, que esteve com você aqui semana passada falando sobre os contratos de soja, e a presidência do conselho é do ex-governador, ex-senador, ex-ministro da Agricultura, Blairo Maggi, é o nosso presidente do conselho. Então, é a entidade que, junto com a sociedade civil, junto com o governo brasileiro, discute temas de agricultura, sojicultura na Amazônia. Muito bem. Bom, e aí, Kellen, se me permite uma boa ponte para a gente poder falar um pouquinho sobre a moratória da soja. O que é isso? O que é? Né? Bom, vamos lembrar que o Código Florestal Brasileiro ele foi aprovado no Congresso em 2012. Já tem aí 8 para 9 anos. Antes disso, nós tínhamos uma lei do começo da década de 60 que não regia exatamente o uso de solo da maneira como o mundo moderno precisava, pedia. Pois bem, isso é um fato. Na virada do século, houve uma grande expansão da Brasil. Sabemos todos, que acompanhamos o agro, houve uma demanda muito forte por proteína animal na Ásia, mudança de dieta dos asiáticos. A China passou do exportador de soja no final da década de 90 para o maior exportador de soja do mundo, que hoje vai continuar sendo pelo futuro previsível. E à medida que as importações da necessidade de soja grão pela China foi crescendo, a área no Brasil foi expandindo. Foi praticamente um para um. E claro que nisso também houve a pressão para o crescimento na região amazônica. Principalmente, é muito importante falar aqui, porque tem colegas de Santarém, do pessoal de Santarém na nossa live, principalmente pela facilidade logística, onde existiam regiões que na época não existia nenhum porto pelo norte, toda a soja produzida no norte de Mato Grosso, Rondônia, tinha que descer de caminhão, às vezes até o Porto de Santos ou Paranaguá, era um total desperdício de dinheiro mesmo, que é um custo altíssimo, e foram começar a ser desenvolvidas saídas pelo que se chama hoje de Arco Norte. O primeiro foi o Porto de Itacoatiara, no Amazonas, só que ele não tem produção local, a produção vinha todo de Mato Grosso e Rondônia, e a Cargill começou a construir no 2000 o Porto de Santarém, onde o foco, assim como para o Porto de Itacoatiara, o foco era movimentar a soja do Mato Grosso e Rondônia, que ia até de Porto Velho e Rondônia, depois carregada em barcaça para Itacoatiara. O foco da Cargill era, olha, vamos começar a fazer o mesmo fluxo que é feito para Itacoatiara, com caminhões até o carregar em barcaça em Porto Velho, para Santarém, mas o nosso grande foco, objetivo, era movimentar grãos do Mato Grosso para Santarém pela BR-163. Então esse foi o nosso grande motivo de instalação lá. O que nós não imaginávamos na época, a expectativa é que a BR-163 fosse completar seu assaltamento no máximo em 2004, 2005. Souber que eu nunca ia imaginar, né, que eu ia estar presente na cerimônia de completar o assaltamento da BR-163, e aconteceu em março do ano passado, março de 2020. Então houve um atraso de 15 anos isso acontecer. Não, nesse ínterim, se desenvolveu a agricultura que desenvolvendo na região, cerca de 2000
diria 11, 12 por aí, praticamente nada sul. Eu falo sentido norte. Em 2012, quando houve aquele caos, aquele apagão logístico sul, se fez necessário ter pressão de preço de frete, custo de frete e impossibilidade de carregar nos portos do sul. Começou a ser utilizado mais a BR-63 e, indo para frente um pouquinho, cá estamos nós hoje, com Miritituba, com diversos terminais portuários lá, e hoje um grande fluxo que ajudou a desafogar aqui embaixo. Contei essa historinha para falar do quê? Só um segundo, só para completar o raciocínio, se me permite. Toda essa historinha é para contar de Santarém. Santarém, existe aptidão agrícola na região e, com a nossa ida para Santarém, começou a haver gente começou a plantar soja em área de pastagem, mas também começou a haver conversão de bioma amazônico para a derrubada de floresta para a lavoura. Houve, claro, uma reação muito forte da sociedade global contra isso, e nós criamos, junto com a Biov, a moratória da soja. Lá em 2006, na época, como se, olha, tudo bem, né, chegou-se ao consenso com o governo brasileiro, inclusive participando, que enquanto não existe uma lei brasileira, um código florestal aprovado, vamos criar uma moratória, que todo mundo sabe o que moratória quer dizer, é algo criado num ínterim, uma solução, enquanto não se tem uma solução definitiva, de não mais comprar soja plantada em área de conversão de bioma amazônico a partir de final de junho de 2006. Depois de 2012, com a conversão do Código Florestal, chegamos ao acordo de mover essa data de corte de 2006 para 2008 para ser a mesma data de corte do Código Florestal. Então, quando dissemos que soja de acordo com a que são 5,3 milhões de hectares, então, na prática, quer dizer o quê? Que é a de soja sendo plantada em área que foi desmatada ou convertido bioma antes de 2008, ou seja, há mais de 12 anos atrás. E tem muita área de pastagem também, muito espaço para a soja crescer na Amazônia sem desmatamento. Perfeito. Eu quero voltar neste ponto, moratória da soja. Quero aproveitar e saudar todos que estão nos assistindo. Tem muita gente interessada, Paulo, no que você tem a nos dizer. Então, Paulo já começou trazendo detalhes da primeira questão, falou sobre o desenvolvimento que a produção agropecuária acabou gerando nessa região do país também. Conheço muito bem áreas, inclusive citadas por você, no Pará, entre outras regiões. E o ponto aqui é também trazer mais esclarecimento para a nossa audiência. Então, a primeira resposta que você disse é que é um mito essa associação de produção, por exemplo, de soja e desmatamento na Amazônia. Mas aí a gente tem perguntas aqui. Há pouco eu colocava a pergunta da Carmen Pérez. A Carmen, ela é pecuarista, ela é um símbolo também da eficiência na saúde animal, nos cuidados com o bem-estar animal. E a Carmen Pérez está nos perguntando qual é o tipo de controle que a Cargill usa para identificar a origem do produto. É importante essa questão e eu gostaria de saber de você. Tá. Bom, primeiro falar um pouquinho sobre o mercado de grãos, como ele opera, né? Existem duas maneiras de originação do grão. A originação do grão, que grande parte do volume, que é aquele que você vai ter um contato com o produtor, você financia ou negocia com ele e compra dele, é um negócio direto. Nisso aí, nós, para comprar grão de um produtor, nós fazemos um acompanhamento de como que ele está em relação ao uso do solo na propriedade dele, e usamos todo o processo da moratória da soja em relação ao meio ambiente. Também seguimos todos os protocolos do IBAMA para ver se há uma área embargada, e também qualquer risco de trabalho escravo, pois também temos toda essa parte, melhor dizendo, trabalho análogo à escravidão, que é outro risco também que, infelizmente, ainda persiste no Brasil de hoje. Então, nas nossas compras diretas, nós seguimos todo esse protocolo de checagens antes de ter um produtor, um fazendeiro aprovado para comprarmos conosco. Agora, claro que, pelas peculiaridades do mercado de grão, o de boi não é tão diferente, mas o boi são menos players, menos entidades envolvidas, é que, pela natureza do negócio de grãos, o produtor muitas vezes vende para mais de um, né? Então isso às vezes tem um certo giro aí, isso pode trazer um pouco, sempre a necessidade de anualmente fazer essa checagem, mas traz também que alguns prefiram não ser crivos dessa checagem e vendam para outros que não fazem a checagem tão parruda, mas é uma minoria muito pequena. Outra forma, um grande desafio que existe na cadeia de soja em geral são a questão das compras indiretas, onde
quando você compra FOB navio, ou seja, a mercadoria colocada dentro do navio de um terceiro, ou quando é uma compra feita em um armazém geral que você não sabe o que foi para lá dentro. Então, isso são peculiaridades do mercado de grão que trazem desafios. Outro grande desafio que é importante a audiência aqui saber é: o Brasil, todos nós sabemos, tem deficiências grandes de logística. E toda a logística brasileira, principalmente focada para exportação, ela foi feita para ser eficiente, para ter a capacidade de mover grandes volumes com o custo mais baixo possível. E nisso, o que tecnicamente chama de commingling, ou seja, misturar as origens, é a maneira. Você não consegue ter a identificação, o que chama de IP, né? A identificação de qual soja é essa que saiu lá na frente. Hoje não tem tecnologia ainda que te permite marcar grão a grão para saber de onde ele veio. Isso acaba sendo um complicômetro muito grande para ter essa rastreabilidade na cadeia da soja. Hoje existe rastreabilidade base documento, né? Então você sabe de quem você comprou, de onde veio. Agora, juntar o documento com o físico, falar que é o mesmo, ainda por essa peculiaridade da maneira de transporte, seja por hidrovia, seja por ferrovia, ainda não dá. Dá para fazer? Claro que dá. Só que o custo aí é algo que o mercado não está disposto a pagar ainda. Você falou em custo, e essa é uma questão muito importante, porque a gente está falando também de um custo para a imagem da empresa que você lidera, já que nessa ação provocada por ONG, que promove ou argumenta a favor de um boicote de produtos como os quais a gente mostrou, óleo de soja, extrato de tomate, uma cadeia de produtos que são da empresa Cargill, a minha pergunta é: como vocês pretendem lidar com isso e por que a Cargill está sendo o alvo? No material que li da ONG é baseado em um estudo internacional que aponta a Cargill como uma das empresas que tem vínculo com o desmatamento na Amazônia. Explica para a gente, Paulo, por gentileza. Bom, primeiro sobre o estudo que foi citado por esse pessoal que soltou semana passada, inclusive estão com a gente aqui hoje. Exato, estão nos eu assistindo. Confesso que eu li o artigo colocado lá. Eu confesso que eu não consegui entender ali qual foi o ponto para dizer que aquele estudo nos envolve com o desmatamento na Amazônia. Comenta a nossa atuação na região de Santarém, também, claro, realmente estamos lá com muito orgulho. Agora, eu não consegui ver qual que é a ligação de uma coisa com outra. Nós somos grandes, sim, somos líderes na exportação de soja brasileira, sim, com muito orgulho também, soja, milho também, mas eu não consigo entender ali o texto que eles tiraram para fazer essa conexão. E também, agora, o seguinte, no geral, eu gosto de dizer que tem duas maneiras, né? Você pode viver do problema ou ajudar a buscar a solução. No caso de soja, por exemplo, existe no mercado, está aqui, ó. Isso aqui é óleo de soja livre de desmatamento, que nós produzimos. Isso aqui está disponível no mercado, custa o mesmo preço do óleo de soja normal. Então, aquele que quer dar sua voz de apoio com o desmatamento, escolha o produto que é livre. É a maneira mais forte de você identificar, de você valorizar os esforços e o esforço daquele produtor, que mesmo tendo área que ele poderia converter dentro da norma legal, não o faz. Isso é muito mais efetivo, soma muito mais do que falar não compre nada de ninguém. Ainda mais de caso de produtos que estão há 55 anos na mesa do brasileiro. Você mostrou agora há pouco um produto que está com o selo livre de desmatamento. A minha pergunta é: todos os produtos que a Cargill fornece e coloca no mercado são livres de desmatamento? E contribuo também colocando aqui a pergunta do Luciano Gomes, que questiona: a Cargill compra soja de área desmatada, como a Amazônia? Como ela monitora a origem? Sei que você já respondeu sobre a origem, quero saber a resposta direta para a questão do Luciano. Tá, primeiro vamos dizer o seguinte: desmatamento ou conversão de bioma, que são coisas distintas, né? Muito bem. Porque, por exemplo, se pegar no Cerrado, região aí do norte da Bahia, oeste-norte da Bahia, Mato Grosso, existe conversão de bioma, autorizada por seguindo lei, as leis brasileiras, totalmente, exato, totalmente de acordo com as leis brasileiras. Então, essa conversão de bioma, alguns chamam de desmatamento. Se for sim, existe, todos os produtos brasileiros estão com isso. Se eu comprar frango também, vai estar nesse sentido e por aí vai. Agora, em relação ao desmatamento da Amazônia, como falamos no começo, não. Muito bem, e acho que esse é um ponto que merece também a nossa atenção.
porque há na lei brasileira a possibilidade de você fazer a supressão do bioma, seja no Cerrado, seja no bioma Amazônia, isso seguindo uma série de parâmetros muito exigentes do Código Florestal brasileiro. No que se refere à supressão de vegetação nativa, seguindo as normas legais, a gente pode concluir que sim, esses produtores também são fornecedores para a Cargill. O que não dá é para aceitar o desmatamento ilegal. E isso é que está fora da cadeia da Cargill. Não. Para Cerrado é válido, para outros biomas que na Amazônia, correto. No caso do bioma amazônico, mesmo aqueles produtores que seguem o Código Florestal, nós, por sermos signatários da moratória da soja, não participamos dessa compra. Aqueles que não são signatários, aí é outra coisa, não estou aqui para falar por eles. Mas aqueles membros da BIOV e da ANEC, que são signatários da moratória, não compram, mesmo sendo de área convertida, seguido todos os preceitos e rigores do Código Florestal brasileiro. E, muito bem, pegando um pouquinho mais, falando sobre a Amazônia, que ela me permite, quem está mais informado, acompanha, sabe que os grandes vetores do desmatamento são, primeiro, a própria indústria de desmate legal, de madeira ilegal, e grilagem de terra. Esses são os dois principais fatores. Depois, em terceiro, vem a mineração ilegal. Mas o grande vetor de desmatamento na Amazônia é busca de madeira nobre para ser, muitas vezes, contrabandeada, e depois, na seguida, sequência, a grilagem de terra. Terras do governo, então todos nós brasileiros estamos sendo roubados do nosso patrimônio quando isso está acontecendo. E a soja não tem nada a ver com isso, a soja não participa disso, tá? E os próprios números já mostram. Então isso é um mito. Agora, por que então que cai sobre a cadeia da soja? Porque é uma cadeia organizada. Porque como os colegas da entidade que fizeram essa campanha contra a gente gostaram de mostrar, nós temos endereço, CPF, CNPJ, eu estou aqui mostrando a minha cara para explicar a verdade para vocês. Agora, para falar com o grileiro na Amazônia, para falar com quem está fazendo derrubada de mata ilegal para vender madeira, aí é um pouco complicado, porque você não tem esse acesso, não tem essa chance de ouvir, discutir e debater. Então, infelizmente, é o que é. Agora, tem que ser muito claro onde é que está realmente o problema, o que é que está causando estrago e o que é que está gerando elementos de emprego para o mundo. Muito bem. O Tarcísio Feitosa pergunta, pode acontecer da soja plantada em uma área ilegal ser misturada com uma carga legal? Isso tem que ser evitado, tá? Mas como eu falei, uma das falhas do processo é exatamente essa, e pelo fluxo de como as mercadorias seguem para a exportação. Esse é um problema logístico e ainda não tem tecnologia para evitar. Agora, cada comprador, sendo esse comprador alguém que é signatário da moratória da soja, tem responsabilidade de comprar só de quem está aprovado. Se você só compra de quem está aprovado, você não está criando essa mistura. Agora, se você for e colocou na ferrovia depois, e nessa ferrovia alguém colocou no mesmo vagão, fugiu do seu controle. Né? Aí já não importa que cada um faça a sua parte. E empresas que são signatórias da moratória da soja geralmente só compram produtos de outras empresas que são também signatárias da moratória da soja também, para manter isso aí. Muito bem. Vou trazer aqui a pergunta da E. Moreira. Ela pergunta como a Cargill se responsabiliza por possíveis danos causados por produtores que lhe fornecem, e também na mesma linha a pergunta da Mila Ribeiro, o que a Cargill faz para a proteção e preservação do meio ambiente. Tá, então são duas coisas. A primeira parte em relação à nossa cadeia de suprimento e outra parte em relação ao que nós mesmos fazemos. Bom, em relação à nossa cadeia de suprimentos, existe nós buscamos que nossos fornecedores todos têm que ter CAR, estamos seguindo e se adequando ao Código Florestal. Existem ainda produtores que não estão 100% adequados? Sim, existem. O nosso trabalho, acreditamos, nós temos que crescer junto com eles para trazê-los para estar 100% dentro do que é o correto, que é legal hoje. Existe, inclusive, também o Soja Plus, é um programa também que nós participamos junto com a BIOV, que é muito bom em sentido de educação, de trazer os ambientes para o cenário. Quando nós sabemos que um produtor nosso fez desmate ilegal, está com área embargada, ele está fora da nossa cadeia de suprimento. Aquela área embargada não vem para nós. Então, a maneira pela qual a gente evita que nós participemos com isso é exclusão dessa área. Existem algumas outras cadeias, que se chama do grievance process, onde, se existe uma acusação também, esse produtor vai ter que se provar
que ele regularizou aquela situação antes que ele possa voltar a fornecer para a gente. Agora, o que nós fazemos, a Cargill, vamos deixar claro aqui, no Brasil, nós, Cargill, só plantamos cana-de-açúcar, uma área do nosso negócio. Fora isso, nós plantamos cana-de-açúcar por questões naturais do setor de açúcar e álcool, como ele funciona. Já nos setores, todos os outros das cadeias que nós participamos, a produção agrícola está na mão dos nossos fornecedores. Então, a responsabilidade dentro da propriedade deles, eles têm que zelar do que acontece lá dentro, de acordo com as leis brasileiras, e têm que seguir a lei para estar junto conosco. Agora, dentro dos nossos portões, nós já temos índices e metas também bem agressivas de redução da nossa cadeia de carbono. Temos casos dentro das nossas fábricas no Brasil, onde a qualidade da água que nós devolvemos para o meio ambiente é mais limpa do que a gente recebe. Então, zelamos por todas as boas práticas de meio ambiente. Muito bem. Vou continuar aqui trazendo perguntas da nossa audiência, que está super participativa. A gente tem aqui a pergunta do Márcio. O Márcio diz: como a Cargill pretende desmentir as inúmeras fake news criadas para destruir o agro? Então, a pergunta é do Márcio Macielara. Para você, a minha questão é, Paulo, se você acredita que tem muito mito envolvendo a questão da produção agropecuária versus desmatamento na Amazônia, e se há também uma fartura de notícias falsas que podem acabar confundindo o consumidor, se sim, quais são elas? Acho que tem, eu não diria que tem notícias falsas, mas tem muitas meias-verdades. Tá? Existem realmente, eu falo que todo agro brasileiro é santo, não, infelizmente não é. Existem, que hoje se chama de agrotrogloditas, existem, infelizmente existem, não são figuras mitológicas, não existem. Então você tem uma pequena minoria que suja o nome do negócio brasileiro como um todo. Então, existem alguns casos de fake news, sim, existem, mas eu tenho mais preocupação com as meias-verdades, onde se conta uma parte da história e não se conta o todo, e aí o incauto acaba tomando aquela meia-verdade como fato. Como combater isso? Só tem uma maneira, é mostrar exemplo do que é bem feito, trazer à tona os exemplos de que a verdade não é bem essa. E para o agro brasileiro, infelizmente, nós temos um problema grave de comunicação. Essa comunicação é porque imagem vale por 1000 palavras. Né? E as imagens que saem do agro brasileiro são horrorosas. Infelizmente, acho que o governo federal sempre tem coisas muito boas, principalmente na pasta do Ministério da Agricultura, na pasta da Infraestrutura, mas em outras pastas nós estamos pecando horrivelmente, inclusive não cortando a comunicação com a sociedade civil. Em português, claro, cortando a comunicação com as ONGs. Hoje, praticamente, não existe comunicação, não existe essa integração. E, com isso, as ONGs, infelizmente, principalmente aquelas que vivem do problema e não aquelas que buscam a solução, passam a atacar as entidades privadas. Já que eu não posso falar com o governo, pedir meu canal de diálogo com o governo, eu vou bater nas entidades privadas, vou bater com o pão de dói, para ver se eles fazem pressão no governo, para o governo voltar a falar comigo. Então, infelizmente, faz parte do ambiente que nós estamos hoje. É construtivo? Não, é destrutivo, mas, como eu te falei, tem muitas pessoas que preferem viver do problema do que buscar a solução de mãos dadas com quem quer fazer a coisa certa. Paulo, você ainda nessa nossa conversa tratou da moratória da soja na Amazônia e disse, né, que são signatários da moratória da soja, não compram a soja dessa região de desmatamento após 2008, certo, Paulo? Sim, data de corte de 2008. E a minha pergunta para você é se a Cargill vai aderir à moratória da soja no Cerrado, se esse é um plano de curto prazo, dado que esse também tem sido foco de algumas entidades internacionais apontando para essa questão do bioma cerrado. Tá, essa é uma boa pergunta, Karen. Acho que nós até falamos disso em outra conversa nossa no passado, né? Amazônia e Cerrado são totalmente diferentes, totalmente distintos. Né? Como eu falei no começo, por isso eu quis dar aquela perspectiva histórica. A moratória da soja na Amazônia só existe porque lá atrás, quando nós estávamos em Santarém e a margem Itacoatiara, eram só esses 2 pontos, e foi muito fácil perceber, olha, só tem um ponto de conversão de bioma amazônico para soja aconteceu na região de Santarém. Então, e nós éramos o único comprador de soja na região. Então, se nós assumirmos que não vai comprar mais, já estancava o crescimento ali. Foi fácil para o resto do setor vir junto conosco, por quê? Afinal, quem estava, teoricamente, no custo de oportunidade, abrindo mão do custo de oportunidade, era só uma empresa. Agora, vamos virar para o Cerrado. O Cerrado,
mais de 40% da produção de soja brasileira está ali. Praticamente todo mundo está ali. Ao contrário da Amazônia, que tem uma densidade populacional baixa, como sabemos, grande parte até de grandes cidades brasileiras estão no bioma cerrado. A alimentação do brasileiro do São Paulo para cima, é feita no cerrado. O que a gente come na mesa vem do cerrado. E vamos pensar também nessas regiões hoje que têm mais pressão de conversão dentro das normas do Código Florestal, oeste da Bahia, Piauí, Maranhão, parte do Tocantins. São algumas das áreas mais pobres do Brasil. E nós sabemos o poder de ganho de IDH, de índice de desenvolvimento humano, que a agricultura traz. Então, essas áreas ficaram para o final por problemas logísticos, de acesso, de custo de frete, etc. Como brasileiros, faz sentido deixar essas regiões mais pobres do país à mercê da agricultura legal, organizada, aquela que agrega valor ao campo, por conta de buscar uma moratória que não vai funcionar porque vai ter outros usos sem ser soja? Então, essas perguntas que eu deixei aberto para cada um ter a sua própria conclusão, se faz sentido ter uma moratória da soja no Cerrado. Perfeito. A pergunta era da Letícia Cavazini e ela questionava você se você acha que o acordo da moratória da soja daria certo. Você acabou de responder. Tem mais perguntas aqui do Rodrigo Lima. O Rodrigo perguntava há pouco se a implementação efetiva do Código Florestal não poderia ser uma ferramenta que daria maior transparência ao longo da cadeia produtiva, Paulo. Quero, antes de responder essa pergunta, só um comentário da pergunta anterior, tá? A moratória da soja na Amazônia já deu certo. Os números já mostram aqui. A do Cerrado, que a minha resposta foi para o lado do Cerrado. Agora, da soja da Amazônia está bem claro, já deu certo, e tanto é que de 5,3 milhões de hectares de soja na Amazônia, tem só 108 mil que estão fora desse ponto. Em relação à pergunta da sequência, olha, o primeiro ponto para nós, brasileiros, melhorar a nossa imagem lá fora, é ter o Código Florestal amplamente, totalmente implementado. Coisa que, infelizmente, vergonha para nós brasileiros, ainda não está. E grande parte das pressões que todos nós sentimos de desmatamento zero, conversão zero, vem por conta disso. Aquela parte da sociedade civil que quer viver da solução do problema e não do problema em si, também entende que, até mesmo aqueles que buscam zero conversão em alguns anos para frente, como a Cargill também defende, vamos ter zero conversão dentro de alguns anos. Sabem que o primeiro passo, Paulo? Daqui a nosso acordo para 2030. 2030 em diante não vai ter mais área de conversão de biomas, não importa floresta ou não, vindo para a nossa cadeia de suprimentos. Mas voltando, eu até perdi o fio da meada aqui. Mas a implementação do Código Florestal é o ponto principal, o primeiro ponto inicial, para que se chegue até a compromissos ou a acordos na sociedade ainda mais restritivos em termos de conversão em meio ambiente. Muito bem. O Frederico Borba pergunta: como conversar com ONGs? A maioria, segundo ele, é xiita e não entende de meio ambiente, mas quer palpitar no assunto. O Brasil tem regras severas e claras. As empresas como Bunge e Cargill adotam as regras mais severas ainda. Qual é a sua opinião? É possível ter diálogo entre a produção agropecuária e a sustentabilidade, entre empresas do agronegócio e também com ONGs que defendem a preservação ambiental? Qual é a sua visão, Paulo? Não é só possível, como necessário, né? Nós temos contato, a Biov tem bastante contato, eu pessoalmente tenho contato com líderes de diversas ONGs. Só que infelizmente não dá para colocar, como também todas as empresas não podem ser colocadas no mesmo grupo, nem todas as ONGs podem ser colocadas no mesmo grupo. Existem gente muito séria que está focada, como falei, na solução do problema, em construir uma solução para um problema hipercomplexo, e aqueles que vivem de bater tambor e de apontar as meias verdades. E tem caso, que eu não vou citar qual, óbvio, mas de uma empresa que vive nos atacando, e enquanto que ela é convidada para fazer palestra para outra empresa e vive elogiando a outra porque paga para a outra ir lá. Então tem de tudo, tem de tudo. Então, de novo, mas vamos misturar os bons, assim como tem agricultor bom e agricultor ruim, existem ONGs excelentes, muito boas, que estão comprometidos a fazer um Brasil melhor, fazer uma cadeia de suprimentos alimentícios globais melhores, daqueles que vivem do barulho. Muito bem. Tem mais pergunta para você, Paulo. A Isadora Bethlen,
Eu imagino que seja isso, Isadora. Quer saber como a Cargill tem agido para converter a área de pasto degradado em plantação, otimizando o uso da terra, ou seja, promovendo também o crescimento da produção agropecuária vertical, sem precisar avançar horizontalmente. Isso aí é o seguinte, a expansão da agricultura em área de pastagem, seja degradada ou não, é o caminho natural. O custo de implementação da lavoura de soja em cima de uma área degradada é cerca de 10 vezes menor do que em conversão de bioma. Então, o incentivo está totalmente lá já para o produtor rural para que isso aconteça. Agora, claro que quando existe uma área de pastagem degradada, que a topografia não ajuda, tem muita pedra, o produtor não vai porque essa área, no fundo, na verdade, ela não é agricultável. Então, mas por que ele o mesmo produtor está pegando e desmatando legalmente o bioma dentro da sua propriedade? Em vez de pegar e usar uma pastagem que já existe, que está degradada. Porque, infelizmente, aquela área, essa sim deveria ser feita uma reposição florestal nessa área, porque é a habilidade dela, ou seja, para ter um suporte para grande número de animais, né, pecuária de corte, ou muito menos para a agricultura, ela não serve. Então, foi algo que foi feito, é um erro, né, que se tivéssemos há 20, 30 anos atrás a tecnologia que tem hoje, provavelmente não teria feito essa abertura de terra. Muito bem. O pessoal do Xepa Ativismo, inclusive, é uma das redes que fez a postagem daquela marca que trouxemos aqui, daquela advertência sobre produtos agrícolas e uma eventual relação com o desmatamento na Amazônia. Eles estão conosco ao vivo aqui e eles dizem o seguinte, Paulo, que é perigoso o slogan da população que quer viver no problema e não ver a solução. A questão é, nenhum indígena prefere cercado de soja ou ameaçado por grandes grupos de fazendeiros. Essa é a posição aqui do pessoal do Xepa Ativismo. Eu quero saber qual é a sua visão em relação à produção agrícola e às populações indígenas. Eu até aproveito a oportunidade para dizer para você, Paulo, e para quem está nos assistindo, que já visitei na região de Campo Novo do Parecis, em Mato Grosso, uma região que tem indígenas, que tem produtores rurais e que é também exemplo de uma convivência bastante harmoniosa. Há outros exemplos como este e como que você responde o pessoal do Xepa Ativismo que está conosco, que acabou de fazer a pergunta. Não compramos soja produzida dentro de reserva indígena. Nós não. Agora, se perguntar para o Paulo, para mim, minha opinião é que essa é uma coisa que o Brasil, como nacional, tem que decidir se isso é uma coisa possível ou não, aceitável ou não. E eu sigo o seu próprio exemplo, cara, eu também conheço bastante a região lá, tem uns negócios grandes na região, e eu, pessoalmente, eu vejo com bons olhos aquela tribo que busca isso, que busca o desenvolvimento econômico da agricultura na nossa terra, por que não? Desde, claro, seguindo as mesmas leis ambientais que todos os outros têm que seguir, obviamente. Né? Mas é a minha opinião pessoal. Agora, nós como Cargill, nós não compramos soja produzida em área de reserva indígena. Muito bem. Pergunta da Mara. A Mara quer saber se mesmo com área convertida dentro das normas estão inviabilizadas para a agricultura? Em relação à moratória, ou o que seria? Eu acho que a pergunta ficou talvez ligada a uma conversa que tivemos anteriormente, mas eu entendo que ela quer saber se no futuro a conversão de áreas vai ser algo praticamente inexequível, dado que grandes corporações, a exemplo da Cargill, estarão menos motivadas a comprar soja de desmatamento recente. Acredito que sim. Salvo que a idade global chegue a um acordo de algo que se faça necessário por mais produção alimentar, que a tecnologia de suprir a necessidade crescente de alimentos pelo mundo, e que não existam mais áreas que possam ser recuperadas, falamos agora há pouco das passagens degradadas, eu tenho dificuldade de ver que daqui a alguns anos vai ser possível fazer a conversão de biomas. Isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Né? Soma isso alguns detalhes como aquecimento global, outras variáveis aí. Então, realmente, eu vejo o mundo caminhando para um cenário onde conversão de biomas nativos não mais será aceita. Já não é bem vista hoje, não se aceita totalmente. Vamos lá. Tem pergunta aqui sobre ativismo alimentar. Eu havia separado também esse ponto para você. Se você acha que a comida hoje ela está bastante carregada de posições políticas e a gente vive uma era também do ativismo alimentar, qual é a opinião do Paulo?
as sociedades, quanto mais ricas elas têm, quanto mais opção elas têm, quanto mais podem se permitir, mais ativismo, não só alimentar, em tudo quanto tem, tudo quanto pode, todos os setores, né? Roupa, todo o setor de consumo hoje é fonte disso aí, e está certo. Acho que melhor, cada um tem que escolher os seus hábitos de consumo de acordo com o que você tem afinidade. Agora, não é, o mundo todo não é assim, grande parte do mundo não tem esse luxo de poder ficar escolhendo com muito cuidado o que vai colocar na mesa, né? E nem no Brasil, infelizmente. Muito infelizmente, ainda mais agora depois de pandemia, 14% de desemprego. Então, sabemos, infelizmente, o cenário que nós estamos, muito menos aqui. Aqui tem lugar pior, mas aqui também não. Então, o ativismo alimentar é uma coisa bem delicada, muito bom no primeiro mundo. Interessante que a gente está com um público super participativo. Eu volto a frisar e agradecer a cada um que está conosco. E eu quero trazer aqui uma posição que é um tanto... Eu vou deixar aqui para que você classifique, eu chamaria talvez de polêmica, é a posição do Lucas Estrada, que está nos assistindo, e ele diz o seguinte, que discutir a agricultura familiar, que discutir a reforma agrária e a agrofloresta é a solução. E ele propõe um boicote à Cargill, o boicote ao monocultivo, ao uso de agrotóxicos e ao desmatamento. Essa é uma posição que a gente costuma acompanhar também nas redes sociais. Há um grupo que tem mais afinidade com essa posição. E eu gostaria de saber, na visão do Paulo, se essa é uma visão mais próxima da solução, mais próxima do problema, o que temos de mitos e verdades nesta afirmação que a gente acabou de colocar aqui. Agradeço ao Lucas também pela participação. Olha, Lucas, obrigado. Eu respeito a sua posição e opinião. Tenho que respeitar dentro do ambiente democrático que nós temos, mas eu acho que é meio utópico, de uma maneira... Se o Brasil fosse uma ilha, vivesse dele só, eventualmente isso é até possível. Mas nós temos a função social, global, de ajudar a alimentar o mundo, pelas próprias condições de natureza, de sol, de água que nós temos aqui. Então, é muito legal poder falar da agricultura sem qualquer uso de químicos, mas ela produz menos, ela acaba necessitando de mais terra para produzir a mesma coisa. Então, querer, por exemplo, que seja só agricultura familiar, que seja sem químico, mas aí a equação não fecha, infelizmente. Mas todo mundo deveria virar vegano. Bom, mas infelizmente hoje uma minoria da população é vegana. Então, se a população é vegana, existe demanda para alimentação animal, existe demanda por carne que precisa de pasto e por aí vai. Então, assim, é um pouco respeito à sua posição, é um sinal de valores, indicação de valores fortes, mas eu considero um pouco utópica dentro da sociedade que nós temos no século XXI. Paulo, eu quero dizer para você que tem muita gente elogiando a transparência com que a empresa está lidando com o debate público. O JP Vicentini disse, Paulo, excelente debate, a Cargill está de parabéns pela transparência. Nós temos mais pessoas nos acompanhando. O Pedro nos acompanha direto do Paraguai, além de todos Brasil afora que estão conosco. A Prister diz que a Cargill fornece assistência técnica a mais de 2.000 produtores familiares por ano, há mais de 10 anos. Sensacional, Paulo, diz a Thaís. Excelente debate. Parabéns à Cargill pela transparência. E a gente continua aqui com mais manifestações. O Resende Agronomia está dizendo, os indígenas de Campo Novo do Pará Grosso são um bom exemplo para todo o Brasil. Eles produzem em 3% da área preservada, exploram o turismo indígena e têm ainda as mais belas cachoeiras do Brasil. E assim por diante, nós estamos com muitas participações. Quero te agradecer demais e também abrir o espaço para que a gente faça as considerações finais, lembrando a todos que nós trouxemos já a provocação, né, daquela ONG com a advertência em relação aos alimentos produzidos aqui no Brasil, falamos da cadeia de tomate, falamos da cadeia de soja, falamos sobre o monitoramento da origem dos produtos, os controles que são feitos para a identificação e os protocolos. Também tratamos de moratória da soja na Amazônia e no Cerrado. Falamos sobre ativismo alimentar, mitos e verdades. Respondemos uma centena, dezenas, melhor dizendo, de perguntas da nossa audiência. Quero te agradecer demais e deixar o espaço aberto para que você esclareça para a gente um pouco mais de mitos e verdades e as suas considerações. Obrigado, Kellen. Obrigado a todos aí pela audiência. Vi sempre perto de 400 pessoas conosco aqui. Nada mal para segunda-feira na hora do almoço, né? Então,
agradeço a todos vocês. E já digo o seguinte, esse debate é enriquecedor. Eu tenho muito respeito pelos colegas de ONGs que têm uma visão de como o mundo poderia ser melhor. Isso ajuda a construção de um mundo melhor realmente. Mas eu pediria também ter a capacidade de olhar do outro lado, o outro lado de quem quer construir riqueza, quem quer aumentar a qualidade de vida da sua comunidade, quer melhorar a condição de vida da sua própria família e tentar achar um caminho que seja bom para todo mundo e bom para nós brasileiros principalmente. A agricultura, o agro em geral, não só a agricultura, coloca a pecuária junto também, o agro, de maneira geral, é uma das maiores capacidades que o Brasil tem, é uma vantagem comparativa gigante que o nosso país tem. Nosso país e nosso continente, também gente do Paraguai, também o Paraguai do mesmo lado, Bolívia também é o que pode tirar a Bolívia da pobreza de maneira geral. A Argentina nem se fala, é o motor da economia argentina. Então, o nosso continente tem essa vocação agrícola muito forte. Existem maneiras de fazer melhor, com manter mais sustentabilidade, mais de acordo com os desafios que o mundo tem, principalmente em relação a emissões de carbono. Esse é o grande desafio. Então, acho que temos que buscar sempre o que é possível. Existem algumas coisas que são um pouco utópicas, existem coisas que são de acordo com o gosto pessoal. Você tem aquele exemplo aqui do veganismo, que eu respeito quem faz opção, mas o mundo não é isso, né? E querer evitar que outros tenham acesso àquilo só porque você não de acordo com a sua convicção não é também uma coisa sustentável. Então, é sempre zelar pelo diálogo e focar sempre em dados. Os dados, tem diversos dados públicos de excelente qualidade, e sempre para fazer discussão, checar direitinho o dado, não basear somente num ponto de dados para poder assumir uma posição mais agressiva. Sempre o debate vai melhor que a agressividade. Obrigado. Eu fico muito satisfeita em ter estado com você neste início de semana. Quero dizer que são assim muitos os comentários elogiando o debate, elogiando o conteúdo, e fica aqui o conteúdo para que vocês possam pegar aqui o aviãozinho e enviar para aquele grupo de WhatsApp, para aquele grupo de pessoas que têm afinidade com esse tema, que precisa de mais informação para saber exatamente o que acontece no Brasil, de onde vêm os alimentos que a gente consome e o que é mito. Tantas participações divergentes, convergentes, é assim que a gente constrói. Paulo, obrigada pela oportunidade, uma ótima semana e volte sempre. Obrigado a você, Kellen. Obrigado a todos, uma boa semana. Obrigada, até mais. Vou agradecendo aqui ao Paulo, vou pedir para que você encerre. Paulo, não estou conseguindo enxergar aqui para que eu possa encerrar. Agora sim. Obrigada a vocês, fiquei muito satisfeita com a participação de todos. O conteúdo, vocês já sabem, vai ficar salvo no feed aqui do Instagram. Ele também vai estar disponível via podcast em todas as plataformas. Logo a seguir, vocês podem ouvir, tomar nota e divulgar para mais pessoas que precisem acompanhar esse tema. Obrigada a vocês todos, agradeço pelos elogios ao conteúdo, estou acompanhando aqui. Desejo uma boa segunda. Até a próxima.